A paz do Senhor, aqui é a pastora Patrícia e o pastor José Arthur Moura. E hoje, quinta-feira, geralmente é batalha espiritual, mas mais uma vez vai ser sobre caráter cristão, porque segunda-feira eu estava voltando de viagem, juntamente com meu esposo e meu filho, e não houve, assim, ficou muito cansado e também estava engarrafado, já chegamos bem em cima da hora e acabou que foi bom ter desmarcado. E nós remarcamos então para hoje, caráter cristão. E hoje nós vamos começar um tema muito bacana, que caráter é feito de escolhas, né? E hoje a escolha o socorro e sustento genuínos de Deus. Parece óbvio, mas muitas vezes, porque Deus não responde logo, a gente acaba pegando atalhos para ter o socorro e o sustento. E atalhos que muitas vezes não são de Deus. Mas eu vou pedir então que o pastor José Arthur faça uma oração agora para a gente começar. Ele vai orar e depois, imediatamente, nós vamos começar. Estamos aqui com a Fabiana e a Maria, uma do Rio de Janeiro, outra do Piauí, conosco aqui na sala Google Meet. Amém? Pastor, você pode começar orando? Amém. Pai Celestial, muito obrigado por essa tarde, pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. É sempre uma alegria, um prazer estar diante da Tua Palavra que tem tantas riquezas. Oh Deus, obrigado que nós venhamos a aprender com a Tua Palavra as riquezas do Teu coração para que possamos colocar em prática e estender cada vez mais o Teu reino, Pai. Muito obrigado, Jesus. Abençoa todos as pessoas que estão aqui ao vivo conosco, que é a Maria e a Fabiana, e todos aqueles também que vão ver ou ouvir posteriormente a postagem desse estudo, Pai. Que nós diminuamos, que o Senhor cresça e que somente o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, sem demoras. Hoje estamos já começando a página 4 da apostila 2 sobre caráter cristão, né? E estamos falando sobre escolhas de quem tem o caráter de Cristo, de quem está passando pelo processo que não termina, porque ninguém vai estar totalmente pronto, né? Só quando a igreja for arrebatada, até o arrebatamento da igreja, ninguém pode dizer, não há nada a ser trabalhado em mim, porque é mentira, né? Então, é a cada dia, quando nós nos dispomos a ler a Bíblia e a nos expor na presença de Deus, a cada dia o Espírito Santo vai edificando mais um pouquinho do caráter de Cristo em nós. E esse caráter ele é feito de escolhas. E hoje, na página 4, nós vamos estudar escolha o socorro e sustento genuínos de Deus. Até aqui na figura, tá? Meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 12. Então, vamos abrir a palavra de Deus. E a leitura vai começar com o pastor José Arthur, 2 Reis, estou abrindo ainda também, capítulo 1, versículo 2 a 4. Amém. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 a 4. Pode ler, amor, fala, pode ler. Vamos pegar nossas Bíblias, né? Essa tradução que eu vou usar hoje é a Nova Versão Internacional. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra... eu li a partir do verso 1. Pode ler, não tem problema. Moabe rebelou-se contra Israel. Versículo 2. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá
e Elias foi embora. Quer falar, pastor? Não. Acasias, ele era filho do rei Acabe. E ele era rei em Israel, né? Ele reinava em Israel. Então, como rei de Israel, se esperava que, no mínimo, ele buscasse só a Deus. Né? Como rei do povo de Deus em Israel, o mínimo é que ele buscasse só a Deus. Só que não. Ele, quando caiu da sacada, né? Do seu quarto, né? Ele morava num palácio, ele era rei, ele ficou muito ferido. E ao invés dele clamar a Deus, ele mandou buscar Baal-zebub, que era um deus ímpio, um deus de Ecrom. E o que a gente vê? Deus, vendo isso, falou: por acaso não há em Israel o Deus Todo-Poderoso, o Deus que responde? E vocês vão buscar outro Deus? Buscar outro Deus trouxe morte para você. Você não vai se levantar mais da cama, você vai morrer na cama. Deus é mau? Não. Deus colocou a doença nele? Não, porque a doença veio com o tombo. Apenas porque ele buscou outro Deus, ele fechou a porta na cara de Deus. E o outro Deus não fez nada por ele. Buscar qualquer coisa que não seja de Deus nos coloca debaixo de maldição, né? Então, aqui diz na apostila: Acasias, filho do rei Acabe, reinava em Israel, mas como seu pai tinha um coração rebelde, sem temor de Deus e sem compromisso com o coração de Deus. Por isso foi buscar ajuda em outro Deus. Nós, como filhos e filhas de Deus, reis e sacerdotes do reino de Deus, só podemos buscar ajuda, solução e respostas em Deus, para que experimentemos a vida de Deus e não a morte e destruição das trevas. Eu tenho visto muitas pessoas que estão há muito tempo orando por uma coisa e ela não acontece, sair pela tangente, né? Tipo assim, Deus demorou muito, Deus não tá nem aí, eu vou dar meu jeito. Esse eu vou dar meu jeito que é o perigoso, porque dar o seu jeito não é a vontade de Deus. E aí dá errado, e o pior, além de dar o seu jeito e dar errado, ainda coloca a culpa na conta de Deus. Por que Deus permitiu? Sai fora, Deus não tem nada a ver com isso. É verdade. Né? Tipo, eu vou dar um exemplo que não é nada a ver com a situação que alguém esteja passando. Que é o exemplo que me ocorreu agora, porque é o mais comum de acontecer. Alguém está orando por um casamento. Está lá orando e nada acontece. Vou dar meu jeito. Esse é bonzinho. Ele é um cristão meia boca, ou não é cristão ainda, mas com o tempo ele vai se converter. Ele é bonzinho. Ele é um bom filho, né? Um trabalhador. Não tem temor de Deus, mas isso é só um detalhe. Vai melhorar. É por sua conta e risco. Depois dá errado. Ai, Deus! Ei, você me perguntou primeiro? Não. A Bíblia diz sobre o jugo desigual. Você entrou nessa fria porque quis. Agora o problema é todo seu. Resolva-se. Meu Deus. Essa é a maldição. A maldição não é que Deus vai amaldiçoar o casamento. A maldição é: você entrou nessa, agora você sai dessa. As pessoas acham que Deus é aquele que vai atrás consertando. Ele até transforma a maldição em bênção. Sim, as pessoas usam essa verdade para justificar suas escolhas erradas depois de cristão. A Bíblia diz que ele transforma a maldição de bênção, maldições que vieram sobre você de escolhas feitas quando você não era cristão. É verdade. E ele vai transformar isso em bênção, porque no momento que você se converte, as coisas se transformam. Agora você se converte, está um tempão com o Senhor e continua fazendo escolhas nos seus achismos, na sua vontade, sem saber qual é a vontade de Deus, e depois fala: não tem problema não, depois Deus transforma a maldição em bênção. Senta e espera. Porque não é bem assim.
Então, deixa eu dar uma paradinha aqui. Então, na apostila fala o seguinte, dando continuidade aqui na apostila. Escolher viver no socorro e no sustento de Deus nos leva a... dois pontinhos. Eu quero experimentar o socorro e o sustento de Deus, ainda que demore. Né? Eu gosto muito daquele louvor do Juliano Som, que eu botei até no filmezinho do casamento, que tudo bem, ainda que as coisas não sejam do meu jeito. Né? Essa letra é muito forte. A gente tem tendência, eu falo a gente porque eu me incluo nisso, a querer que as coisas sejam do nosso jeito e achar que Deus tem que se adequar àquilo que a gente quer. Eu hoje, não vou dar nome, mas eu detonei da minha lista de louvor um louvor que ainda não tinha atentado ainda para a letra, porque é muito perigoso você ouvir qualquer louvor, nem todo louvor é louvor. A letra é o seguinte, eu não esqueci a melodia, mas fala assim, faz teus sinais outra vez para que todos saibam que o Senhor é Deus. Eu meditei nisso, eu falei, o quê? Quer dizer, as pessoas só vão reconhecer que Deus é Deus se Ele fizer sinais e maravilhas? Independente dos sinais e maravilhas, Ele é Deus. Ele não precisa provar que é Deus. E ele canta, faz teus sinais e maravilhas para que todos saibam que, em suma, se o Senhor não fizer, as pessoas não vão saber. E eu não concordei, eu detonei o louvor. E tinha umas outras coisas também que eu não concordei, né? Tipo aquele louvor, eu chamo de louvor coaching. Né? Remove minha pedra, resolve meus sonhos, realiza meus sonhos, Senhor. Não importa quais são os seus, portanto, o Senhor realiza os meus. É louvor coaching. Entendeu? Eu gosto daqueles louvores tipo... adoração. Tipo, né? Do Asaf Borba, meu direito é não ter direito algum. Eu prefiro os louvores mais antigos, mais radicais, entendeu? Tem mais adoração. De adoração, de submissão, que a vontade de Deus prevaleça. Os louvores são Deus pra você, não é você pra Deus. Os louvores coach Deus, o Senhor existe pra mim. Não sou eu que existo pro Senhor. Né? Isso até é um retorno à Idade Média, quando surgiu na Itália, se não me engano, o Renascimento Cultural. O que foi o Renascimento Cultural? Era a época em que o homem se tornou o centro do universo. Não sei se você sabia disso, né? Foi a época de Leonardo da Vinci, Michelangelo e outras pessoas que fizeram o Renascimento Cultural, em que a ideia era colocar o homem no centro do universo. E isso entrou no meio da igreja, né? Isso chama-se antropocentrismo. O homem é o centro do universo e entrou no meio cristão, né? Entrou, por exemplo, que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus. Depois que você buscar, depois que você abrir mão de tudo, se renunciar e viver para Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisa, não é tudo que você quer. Mas inverteram. Senhor, você faz e eu busco. E isso não é caráter. Caráter é eu faço. Eu busco. E se o Senhor fizer, glória a Deus. Se o Senhor não fizer, glória a Deus, que o Senhor continua sendo Deus. Isso é cristianismo. Né? Prefiro aquele louvor. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Isso é louvor. Isso é uma verdade. E aquele da luta, né? Também, que é o Silvio de Manhã, né? As minhas lutas, Ludmila Ferber. Da Ludmila Ferber também é um louvor, né? Das lutas, né? Inclusive, enfim, a gente desviou aqui um pouquinho. Mas, por que eu te vi? Para mostrar que o socorro e o sustento vem no tempo de Deus. A gente tem que orar? Tem. Né? Se tem alguma coisa acontecendo de grave, alguma enfermidade, a gente tem que orar? A palavra diz, pede, né? Recebereis. É verdade. Pedir, buscar e bater. Mas da maneira e do tempo de Deus, no tempo de Deus. Coisa que está sendo esquecida. As pessoas estão colocando a maneira e o tempo que Deus tem que fazer. Né? E está errado.
Isso é antibíblico. Então, escolher viver no socorro e no sustento de Deus nos leva, primeiro, obedecer a Deus em tudo. Deus não quer 90% de obediência. Deus é um Deus de 100%. A história de Ananias e Safira nos ensina isso. É melhor você não dar nada do que fingir que está dando tudo e não está. Ou você obedece 100% ou nem obedeça. Faz do seu jeito. Agora, misturar obediência a Deus com obediência ao que você quer é tornar o que é santo em profano, em comum. Então, o Senhor quer 100% de obediência. Ainda que obedecer, você tenha que renunciar ao que você quer. A renúncia, Jesus, o ministério de Jesus aqui na terra foi 100% renúncia. E ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, se ele é o primogênito, o DNA que está nele está em nós. E o DNA dele é de total submissão. Então, o nosso DNA também tem que ser de total submissão. Eu vou pedir, Maria vai poder ler? Não, né? Acho que ela está debulhando lá. Eu acho que não. Não. Então, vamos lá. Fabiana. 2 Reis, capítulo 1, versículo 3. O pastor leu do 2 ao 4. Eu quero que você leia de novo o versículo 3, o versículo 15 e o versículo 16. Tá bom. Capítulo 1, versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse ao tespita: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal Zebul, Deus de Efron? Agora o 15 e o 16. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal Zebul, Deus de Efron? Por isso você não se levantará mais dessa cama, certamente morrerá. Antes de eu ler a apostila, eu quero falar alguma coisa. Deus está precisando de mais Elias nesses dias. A cabeça de Elias podia rolar, porque ele foi falar diretamente com o rei, um rei mau. Ele foi falar: olha aqui, rei, porque você não consultou a Deus, consultou a um Deus ímpio, você vai morrer. É como se você chegasse para um governante que acha que pode mandar em todos os sistemas e chegasse para ele: olha, Deus está mandando te dizer que você vai morrer. Prende. Que hoje é assim. Falou, prendeu. Piscou contra, olhou atravessado, vai preso. Tá todo mundo sendo preso. Eu soube até que ele não é cristão, mas eu gostava até de ler, era legalzinho, Bismarck. Tá preso. Tô gravando. Então, tem gente que não é cristã, mas que também não é bandido e que tá preso. Só porque não concorda. Então, é mais ou menos isso. Liberdade de expressão. Elias, ele confrontou o rei de Israel. Para pensar nisso. A cabeça dele podia rolar naquele momento. Mas ele... Tudo bem, minha cabeça pode até rolar, mas eu preciso falar o que Deus mandou falar. Precisamos da intrepidez de Elias nesses dias. E Elias era daquele tipo... Elias era... João Batista era a mesma coisa... Não era a encarnação, não, tá? João Batista tinha as características de Elias, meio brucutu, né? Arrependei! Era meio assim, na lata. Ainda bem que eu não conheço ninguém assim, na lata. Então... Uma amiga já me falou que eu pareço um pouquinho.
Então, olha só, Elias, ele tinha um coração obediente a Deus. E obedecer a Deus eu morro para obedecer a Deus se for preciso. A pergunta é, quem está disposto até morrer para obedecer a Deus? Uma pergunta para a gente pensar até o final da semana. Eu estou disposta até ser morta para fazer a vontade de Deus? Pense, se não, peça a Deus que sim. Porque está chegando o dia, está chegando a hora da perseguição estourar. Senta e espera porque ela está chegando mais perto do que se pensa. Então, aqueles que têm medo de morrer, ou medo de ser perseguido, ou medo de ser preso, pede a Deus que o amor, a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo, está lá em 1 João. Inclui esse medo também. Né? Então, Elias tinha um coração obediente a Deus. Precisamos falar e fazer o que Deus manda, mesmo que isso contrarie padrões desse sistema mundano, contrarie a religiosidade e vou falar, a estrutura evangélica engessada, né? E nos coloque como alvo de perseguição. Então, aprenda. Viver no socorro e sustento de Deus envolve ser obediente a Deus em tudo. O que Ele mandar fazer, faça. O que Ele falar para falar, fale. Se Ele mandar esperar, espera. Se Ele mandar avançar, avança. Se Ele mandar calar, cale. Se Ele mandar confrontar, confronte. Sem medo. A segunda coisa é que escolher viver no socorro e sustento de Deus nos leva a vencer a insistência das trevas. Você pode ler, pastor? Posso. 2 Reis 1, 9. 9, 11 e 13. Depois vocês leem 2 Reis 1 todo. Eu estou lendo aos pedaços porque se enquadra nos tópicos. Depois vocês leem ele como um todo. Me parece que essa história até é repetitiva, né? Porque teve Acabe. Já tinha acontecido isso com Acabe, que era, se não me engano, o pai de Acasias. A mesma situação. E eles nunca aprendem. É a segunda vez que isso acontece, né? 9. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina. Estava buscando a Deus. E lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Aí vai até o 11 agora, né? Agora o 11 e o 13. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias, de novo, hein? homem de Deus, o rei ordena que tu desças, e dessa vez, imediatamente. Agora não é só descer, agora é descer logo. E aumenta a intensidade. 13. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte. Os outros não tinham subido, não. Subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados teus servos. Meu Jesus. Por quê? Se você ler o texto todo, eu não li todo para ganhar tempo, cada vez que o rei mandava o oficial com os soldados lá, o fogo do céu descia e consumia eles. Pela maneira como eles estavam tratando um profeta. Meu Deus. Hoje não se tem mais respeito ao profeta. Nenhum respeito. Mas naquela época Deus mostrava, o fogo de Deus consumiu o oficial, matou um oficial e 50 soldados do rei, porque eles estavam desacatando o profeta de Deus. Nossa. Na verdade foram 100, né? 50 do primeiro e mais 50 do segundo. 50 da primeira vez, depois mais 50 da segunda vez. E quando foi a terceira vez, sabedor do que tinha acontecido, ele foi pedindo pinico. Ai, por favor, tem misericórdia, que a gente não morra queimado. Por favor, né? Desce, vou lá falar com o rei, porque senão eu vou morrer queimado também. Né? Parafraseando é isso. Então, o que fala aqui? Mas o que eu quero chamar a atenção? Aqui na apostila, as trevas tentam de tudo
circunstâncias e pessoas até próximas para nos tirar do mover, do posicionamento firme em Deus. Elias estava lá na colina, buscando a Deus. Ele podia falar, o rei está me chamando. Deus, dá licença porque o rei está me chamando. Só que não. Primeiro Deus, depois o rei. Né? E nos levar à precipitação, a agir fora do tempo e maneira de Deus. Né? Quantas vezes nós somos levados pelas circunstâncias, pelas pressões da vida? Isso aconteceu já e acontece muitas vezes. É um aprendizado, porque toda vez que a gente sai do nosso posicionamento em Deus por causa de alguém ou de algumas circunstâncias, dá ruim. Né? Por mais que a gente ame a pessoa, né? Eu sempre brinco com o meu esposo, né? Posso falar, amor? Pode. Eu sempre brinco com ele, olha, glória a Deus que você é um homem de Deus. Mas se um dia você se desviar, o problema é seu. Eu vou orar por você, eu vou continuar. E se você me proibir de ler a Bíblia, senta e espera. Porque a minha obediência primeiro a Deus. Importa obedecer a Deus do que a homem. A gente não pode negociar a vontade de Deus por causa de ninguém e de nada. Ninguém é mais importante que Deus, nem nós mesmos. Hoje não vou ler a Bíblia não, porque eu tô muito cansada. Vou deitar no sofá e vou maratonar uma série. Você pode até maratonar a série, mas não deixa de ler a Bíblia. Não negocie o que Deus tem pra tua vida por nada. Hoje em dia tá difícil até maratonar uma série. As séries estão tão contaminadas que não tem jeito, né? Então eu li que as trevas tentam de tudo, circunstâncias e pessoas para nos tirar do posicionamento firme de Deus e nos levar à precipitação para agir fora do tempo e maneira de Deus. Mas nossas escolhas firmes na palavra e verdades de Deus são armas de resistência. Aí você fala, pastor, o que tem a ver isso com socorro e sustento? Se você pensar em socorro e sustento só a nível material, realmente não parece ter nada a ver. Mas quando eu falo de socorro e sustento, eu vou mais profundo. Porque dinheiro você pode ter hoje e amanhã não. Mas salvação, intimidade com Deus, vida espiritual, se você negocia hoje, você negocia amanhã também. Então, o socorro e sustento de Deus mais importante é na sua vida espiritual e emocional do que na material. Porque material você não vai levar para a eternidade. O seu espiritual com o emocional vai. Então, essa é a diferença. Entende? Tá dando para entender até agora? Tá? Então, viver o socorro e o sustento de Deus nos leva a obedecer a Deus em tudo, nos leva a vencer a insistência das trevas, nos leva a ter posicionamento de intimidade com Deus. Você pode ler, Fabiana, 2 Reis, de 9 a 12. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 a 12, em cima do mesmo texto. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Vamos lá. Se você lê isso só no natural, dizer, nossa, esse Elias era mau, né? Pedir a Deus para descer fogo e matar, leva isso para o espiritual. Se você lê o Antigo Testamento só no natural, você vai dizer que Davi era um carniceiro. Carniceiro. Né? As lutas de Davi, os inimigos, era verdadeira carnificina. Então,
quando a gente lê o Antigo Testamento, tem que trazer um paralelo para o contexto da Nova Aliança. Esses oficiais do rei, o rei Acasias, ele tipifica o dragão, o diabo, Satanás ou serpente. Os oficiais são os demônios. E você tá lá na colina ou monte, em outra tradução fala monte. Colina é a mesma coisa que monte. E monte na Bíblia aponta para intimidade com Deus. E aí os demônios são enviados pelo chefão para distrair você, para confrontar você, para tirar você do posicionamento de intimidade com Deus, de estar fazendo a vontade dele. Ou você dá ouvidos com medo e se submete, ou você fala, Senhor, lança fogo sobre eles. E lançar fogo fala de permanecer firme com a unção de Deus. Se você escolhe permanecer firme com a unção de Deus, é a mesma coisa que Neemias falou para Sanbalat e Tobias. Sanbalat e Tobias, eles simbolizam os demônios. E Neemias simboliza a igreja. Eu estou envolvido em grande obra, não posso descer para bater papo com vocês. Aqui, se Elias tivesse dado ouvidos a eles, iria bater papo com eles. Mas eu estou aqui na colina, eu estou aqui no monte, eu estou aqui ouvindo de Deus, buscando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Não vou dar trela para vocês. Entendeu o paralelo? Não vai ninguém agora chegar falando, Senhor, desce fogo sobre o meu vizinho que toca a campanha toda vez que eu estou lendo a Bíblia. Não faça isso em nome de Jesus, isso não é de Deus. Abençoa a vida dele. Isso aqui é simbólico. Agora, sobre os demônios, desce todo o fogaréu. Eles merecem isso e um pouco mais, né? Menos o terceiro, né? Oficial, né? No caso. Hã? Menos o terceiro. O terceiro, a gente vai chegar lá. Ele veio com humildade. Os dois primeiros vieram com arrogância. Desce imediatamente. O terceiro veio com humildade. A gente vai ver isso. Então, aqui na apostila fala, monte tipifica a intimidade com o coração de Deus, de rendição a Ele, de total dependência de Deus, né, dele. Por estar no monte, Elias teve autoridade em Deus para resistir com fogo às investidas das trevas contra o seu posicionamento em Deus. Esse posicionamento de intimidade, faltou o i, nos leva a viver vestidos e cingidos no Senhor, revestidos e fortalecidos em Deus. Pastor, lê aí 2 Reis 1:8. Eles responderam, ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. Esse pelos é pelos de camelo. Isso. Vamos lá. Aí tem que ler o resto. O rei concluiu, era o tesbita Elias. Eu já dei um estudo sobre isso há muitos anos atrás, sobre as roupas de Elias. Eu já tenho muito estudo. As roupas de camelo é porque o camelo, ele é um animal que tem reserva de água e resiste no deserto. E a única maneira de nós resistirmos no meio do deserto é ter reserva de água, isto é, habite ricamente a palavra de Deus no seu coração, para que você possa resistir no dia mau. Então, pelos de camelo. E o cinto... O camelo, ele fica 200 dias sem beber água no deserto, né? Porque ele tem reserva. Tem reserva, ele também é chamado de navio do deserto, porque é o único animal que consegue cruzar o deserto. E por isso Elias vestia pelos de camelo, simbolizando resistência, perseverança no Senhor, porque ele tinha a palavra do Senhor no coração dele. E ele tinha o cinturão, que fala que ele também usava um cinto de couro. Cinto faz parte da armadura. Lembra o cinturão da verdade, lá em Efésios 6? Estar com o cinturão da verdade é andar na verdade de Deus para não tropeçar, porque antigamente as vestes eram longas, então para eles correrem melhor, eles prendiam as vestes no cinto para não tropeçar nas vestes. Então o cinturão fala de estar firme na verdade para não tropeçar nas pedras da mentira. Fala de redenção.
E redenção também. Esse é que você ia falar agora, né? Do quê? Do cinturão? Do couro. Não, do couro. Que é o animal que foi, né? Foi sacrificado, né? Exatamente. Couro fala da rendição, porque Jesus ele se sacrificou como um animal, né? E couro fala de animal, de se render. Então, as vestes de Elias, consequentemente também as vestes de João, mostram princípios que devem haver na nossa vida. Princípios de perseverança, de andar firme na verdade e de rendição. Amém. Né? Então, a única maneira de nós resistirmos ao inimigo e o fogo de Deus descer sobre eles é nos posicionarmos com firmeza na intimidade do Senhor, vestidos corretamente. Olha como tudo na palavra não é escrito à toa. Tudo tem uma verdade, um sentido, né? Vamos então para a página 5. Ainda falando sobre escolha o socorro e o sustento genuíno de Deus. E falando que escolher viver no socorro e sustento de Deus também nos leva a crer no total controle de Deus. Eu considero isso uma das coisas mais difíceis. Porque quando a coisa aperta, o que a gente tende mais a esquecer é de que Deus está no controle. Às vezes nós somos até convencidos de que Deus perdeu o controle. De que Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Ou isso só aconteceu comigo, nunca aconteceu com vocês. Então, crer no total controle de Deus. Fabiana pode ler de novo, 2 Reis, capítulo 1, versículo 13 a 14. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha. O que eu quero mostrar aqui? Eu não quero nem, por enquanto não estou mostrando nem a humildade desse oficial e os soldados, né? O que eu quero mostrar aqui é que os 2 primeiros vieram com arrogância e Deus tratou com eles, né? E aí, se Elias na primeira ou na segunda chamada tivesse aberto mão do seu posicionamento, ele não ia experimentar o fogo de Deus consumindo a intenção das trevas. Mas quando veio o terceiro, ainda foi mais profundo, porque ele falou: por que você resistiu? Por que você perseverou? E confiou que eu estou no controle e que nada foge do meu controle, agora eu estou mandando o terceiro com humildade. A arrogância se transformou em humildade, para mostrar que o coração do rei está nas mãos do Senhor e eu faço como eu quero. Pode vir com arrogância, mas eu acabo transformando em humildade. Então, aqui na apostila fala o seguinte: nada foge do controle de Deus. O coração do rei está nas mãos de Deus e ele move corações para que a sua vontade se cumpra. Vamos combinar, eu não vou dar nomes, mas vocês vão entender. Só fé e muita confiança em Deus para ter a certeza de que Deus está no controle do Brasil. Só Jesus na causa. Só vendo o invisível e crendo no impossível. Literalmente. Misericórdia. Porque se você for olhar só as circunstâncias, você vai achar que Deus virou as costas para o Brasil. Só que não. Tá tudo na pauta, na agenda. Então, ele move corações para que a sua vontade se cumpra. Nada como um dia atrás do outro para a gente entender o porquê das coisas. A gente não entende tudo. É verdade. Não tente explicar Deus. Ah, foi fraude.
Se houve fraude e entrou, Deus permitiu. Não é? Então, nada está fora do controle. Por isso que eu estou em paz. Eu vejo, ainda tem uma irmãzinha que está desesperada. Quando conversa comigo, eu até comentei, nós não somos justiceiros. A justiça vem de Deus, não de nós. Então, eu entrei no descanso de Deus. Isso é entrar no descanso de Deus. Né? Cada dia a gente ouve uma notícia horripilante. Todo dia vem uma nova notícia, né? Uma pior do que a outra. Eu não sei se é fake news ou não, mas o meu sogro veio desesperado falando, parece que o governante vai exigir que para poder trabalhar você tenha que tomar as 14 vacinas com Você vai virar uma peneira. Eu só tenho 2, sério. Só que não. Eu não tenho medo. Nada me amedronta. Eu sou super-herói? Não. É porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. É verdade. Então eu não tenho mais medo das notícias. Aquele que confia no Senhor não se atemoriza das mais notícias. Salmo Está 112, na Bíblia. Salmo 112. Então nós precisamos crer que Deus está no controle, né? E ainda que viesse em tom de ameaça e altivez da parte de Acasias, acabaram se humilhando diante de Elias. A arrogância se transformou em se humilhar diante dele. É verdade. Então, se alguém está vindo contra você e parece que o mundo está se acabando, não, confia. Estão falando mal de você, estão caluniando você, né? Pessoas que você ama estão te ofendendo, estão te magoando. Confie em Deus, Ele continua no controle. Ele não perdeu o controle. Então, quando você sabe que Ele não perdeu o controle, você experimenta o socorro e o sustento dEle, porque você é sustentada no meio da aflição. Muita gente acha que socorro e sustento é sair da aflição. Quando, na verdade, muito do socorro e do sustento é no meio da aflição. Né? Também experimentar o socorro e sustento de Deus envolve ter uma palavra de Deus. Segundo Reis 1:15. É você agora, né, amor? Não sei. Eu não me lembro. Quem leu por último? Foi Fabiana. Então é você, meu amor. Segundo Reis 1:15. O anjo do Senhor disse a Elias, e aqui provavelmente é uma teofania de Jesus, tá? Não sei. O anjo do Senhor disse a Elias, acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Depois que o terceiro veio com humildade, então Deus falou com Elias, agora você pode ir, não tenha medo, agora você pode ir. Agora é meu tempo de você ir. Então, Deus queria que ele fosse falar com o rei? Sim, porque ele tinha que falar para o rei que o rei ia morrer. Era ele que tinha que falar, mas no tempo de Deus e na maneira de Deus. Então, você para fazer algo, você tem que ter uma palavra de Deus, né? Por que você está fazendo isso? Porque o irmãozinho mandou eu fazer. Quê? Não. Se eu não ouvir de Deus, a não ser que eu veja que, né? Por exemplo, uma irmãzinha que já faleceu, inclusive faleceu de Covid, uma mulher de Deus, sentou, nem era esse sofá que está na nossa sala, era outro. Já foi alguns anos atrás. Há muitos anos atrás. Há uns 6 anos atrás. Deve ter uns... Não, senão não teria morrido de Covid. Sim, foi. Há 6 anos, 6 anos atrás. Ela se sentou nesse sofá porque nós estávamos procurando lugar para alugar e abrir uma igreja local. Aí ela se sentou nesse sofá e conversa vai, conversa vem, daqui a pouco ela é tomada pelo Espírito. Ela estava sentada, ela levantou. Ela chegou a levantar, mas com uma autoridade que chegava a dar temor. Porque eu não vou dar templo para vocês. Eu já não disse para vocês. Eu já não disse para vocês que o chamado de vocês não é esse. Vocês não vão pastorear uma igreja local. E começou a falar, a gente começou a chorar. E acabou. Fechou assunto definido. Depois ela sentou como se nada tivesse acontecido. E toda vez que a gente tenta fazer parte de uma igreja local, dá com os burros na água. Esse é o nosso mistério. É assim.
Deus nos chamou para isso. Vai explicar, né? Tem uma irmã que fala, vocês têm que... Quem disse que eu não faço parte do corpo? Vocês aí são o quê? Os irmãos que às vezes vêm aqui em casa, pessoas que eu converso... Hoje eu orei por 2 irmãs, aconselhei uma. Isso é o quê? Eu tô inserida onde? No espaço? Eu tô inserida no corpo, só que no corpo como um todo. Interdenominacional. Pessoas que têm pastores locais me procuram para desabafar, para orar, para conversar, pelo WhatsApp, para pedir oração, e estão no corpo local. E eu não sou nem pastores deles. Mas só que não. Às vezes eu penso que sou. Sou pastora de um monte de gente que não congregam conosco. Então é um ministério diferente que muita gente não entende. E não julgam. Não cabe na caixinha religiosa não pertencer a uma estrutura templária, né? Eu não estou reclamando do templo de forma alguma, porque também faz parte da igreja, né? A igreja do Senhor são pessoas. Não, isso é o nosso chamado particular. Exatamente. Não é de todo mundo. Exatamente. Essa igreja ela pode se reunir em casas, em galpões, até no meio, galpões, né? No meio de uma praça e até mesmo num templo, né? Eu acho que a pessoa tem que fazer parte de uma igreja local se ela não tem esse chamado, mas esse é o nosso chamado, só que tem gente que não respeita. Exatamente. E a gente é obrigado a ouvir que aquele que não está dentro de uma igreja local... Como é que falou? Célula, né? Que aquele que não está dentro de uma igreja local está desviado, Não se converteu. Não se converteu, se desviou, entendeu? Estão seguindo os princípios das trevas. Nossa. Então, é muito sério isso, porque você tem que entender que Deus tem um chamado para cada um. Exatamente. É que nem, e eu vou deixar gravado isso, é que nem um pastor que eu admirava muito, que eu não ouço mais, que eu ouvi uma pregação que ele falou literalmente, não foi, amor? Foi. Mulher que é pastora é do diabo. Olha, chega a ser cômico. Porque... Eu ouvi, parei de ouvir. Chega a ser cômico porque essa pessoa, ela tá na época medieval. Ela deve estar com algum problema de estudar a história. Não encontra fatos no argumento. Então isso tudo que eu recebo de Deus, essas apostilas, essas palavras vêm do inferno, é isso? Porque se eu sou do diabo, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui é do inferno. Então podem ir embora, porque não é de Deus. Entendeu? É uma coisa assim. Então as pessoas saem pregando sem pensar. Sem pensar. Né? Sem pensar naquilo que está falando. Né? Eu vejo tantas pastoras abençoadas. Vocês não conhecem pastoras abençoadas? Helena Tanuri. Né? Helena Tanuri é do diabo também? E por aí vai. Quantas? Pelo amor de Deus, gente. Então... a gente tem que ter uma... Eu dei essa volta para dizer que o nosso ministério... Porque eu vou deixar isso gravado no YouTube. Que o nosso ministério, quando eu te perguntar qual é a igreja local de vocês? De Cristo. Hã? A igreja de Cristo. A que ele vem arrebatar. Hã? E não entendem. Não entendem. Não entra na cabeça. Eles estão tão engessados que até falam: já entendi, é uma célula. Vocês são uma célula. Não, nós somos parte do corpo. Mas deixa quieto, então vamos embora. Deixa pra lá, porque tentar explicar vai ser mais difícil do que... Então precisamos ter uma palavra de Deus. E aqui no versículo 15, Elias teve uma palavra, então ele foi. Quem não entende que é o profeta, e todos nós somos sacerdotes no Senhor, né? A sensibilidade a Deus às vezes nos torna aparentemente esquizofrênico diante das pessoas. Elias, chamaram ele 2 vezes, ele continuou lá no monte, desceu fogo e matou os caras. E na 3ª vez ele vai. Ele é doido? Não, ele é sensível à voz de Deus. Só que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias na sabedoria humana. Porque a sabedoria de Deus, aos olhos do homem, muitas vezes soa como loucura. Na verdade, Elias estava seguindo o mover do Espírito Santo de Deus, né? Porque se das primeiras 2 vezes desceu fogo do céu e na 3ª ele foi, eu me lembrei agora da visão de Ezequiel, do carro, né? Que o trono de Deus era como um objeto que se movia de um lado para o outro, né? Para onde quer que o Espírito movia, ele se movia também. Então Elias era da mesma forma. Ele era extremamente sensível à voz de Deus. Exatamente. É assim que Deus quer que cada um de nós sejamos, né?
Então, aqui na apostila, Elias se moveu debaixo de uma palavra de Deus. Só debaixo da direção e amor de Deus temos segurança e todo medo se vai. E vamos para o último tópico. Experimentar o socorro e sustento de Deus envolve experimentar a fidelidade de Deus. Experimentar a fidelidade de Deus antes de lermos o texto, que a Fabiana vai ler, não significa ver Deus fazendo o que a gente quer. Ah, Deus é fiel, Ele ouviu minha oração e fez exatamente como eu pedi. Aí quer dizer, significa que se Ele não fizer, então Ele não é fiel? Lógico que não. Mas tem gente que vive assim. Se Deus fizer, Ele é fiel. Se Ele não fizer, Ele não é fiel comigo. A fidelidade de Deus envolve proteção, onisciência, ver o que a gente não está vendo e fazer o melhor para nós. É verdade. Né? Então, experimentar a fidelidade de Deus. Você pode ler, Fabiana, 2 Reis 1:17? E Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filho, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Acasias morreu. Nossa, ele era teimoso, porque os mensageiros, Elias já tinha enviado uma mensagem ao rei dizendo a mesma coisa. E ele quis que Elias fosse pessoalmente repetir a mesma coisa para ele. Gente, não entendeu a mensagem, né? Ele insistiu, né? Elias falou para os mensageiros falaram com o rei, ainda assim o rei mandou Elias vir falar com ele, que ele queria... Quando o rei queria que Elias viesse falar com ele, não é para mostrar arrependimento, era para tirar satisfação. Exato. Que isso, Elias? Está dizendo que eu vou morrer? Né? E ele morreu. Então vamos terminar o estudo por aqui. E eu vou pedir então que a Fabiana faça uma oração para a gente terminar. E semana que vem, se Deus quiser, volta para segunda-feira o estudo sobre caráter cristão. Vai dar tudo certo. Segunda-feira a gente então retorna estudando sobre caráter cristão. Você pode orar, Fabiana? Ora sim. Pai, em nome de Jesus, que venha mais um momento na sua presença. Senhor, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que a sua palavra, Senhor, está sendo ministrada. A sua genuína palavra, Senhor. Então agradecemos e louvamos, Senhor, pelas vidas da pastora Patrícia, do Lucas, e agradecemos, Senhor, pelos nossas vidas para aprender um pouco mais da sua palavra e aprender, Senhor, sobre buscar, né, o caráter de Cristo. Temos que fazer todos os dias, buscar cada vez sermos parecidos com o nosso amado Jesus. Paizinho, que chega de nós tudo aquilo que possa bloquear, Senhor, de absorvermos tudo isso no estado, que a sua palavra, Senhor, seja alcançada por nós, que não pare em nós, Senhor, que possamos compartilhar com todos os nossos irmãos, para que eles sejam abençoados da mesma forma como eles estamos sendo, Paizinho. Desde já te agradecemos, Pai, e que tenhamos um final do dia abençoado. Amém. Amém. Antes de a gente ligar, eu quero deixar aqui o desafio de você participar na segunda, porque o assunto que vai entrar ainda dentro de caráter é sobre fé. E existe muito estudo sobre fé, mas posso te falar de todo o coração que os testemunhos de fé que nós vamos começar a estudar na vida de Abel, Enoque, Noé, Abraão, né? Abraão e Isaac, uma fé prática, até a página 8 é tudo sobre fé. Eu te desafio que você vai aprender coisas que talvez você nunca tenha aprendido sobre fé. Amém. O fé é realmente de um caráter de um cristão. Tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.